Itanagé, caminhando lá para o final da tua pesquisa, você fala dos últimos falantes, o que significa o falar? Você já abordou ao longo da nossa conversa, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o capital discursivo e simbólico do se falar uma língua munduruku. Isso, o capital discursivo e simbólico é um termo do Bourdieu, né? Mas é um termo que indica o seguinte: essa voz ela é rica, ela é como se fosse o nosso tesouro, né? E aí esse tesouro ele é legitimado por uma história, legitimado pelas lideranças, legitimado por nós professores e não tão legitimado assim pelos jovens, porque os jovens eles não nesse contexto de contato eles estão meio assim se desorientar do discurso dos anciãos, porque antigamente o discurso era oral, os anciãos tinham muita autoridade e o capital cultural e simbólico desses anciãos para com os jovens era muito grande, muito maior do que hoje, né? Só que esse capital ele vem perdendo valor para os jovens por conta de outros contatos. E aí cabe a nós, os educadores, os pais de família, lideranças, mostrar para esses jovens a importância desse capital, porque ele é importante nessa memória histórica. Só que a gente tem que saber fazer isso com uma invenção e reinvenção dos discursos. Né? Imagina você chegar numa. Aí eu vou dar um exemplo de uma escola aqui, né? Imagina você chegar numa escola com um professor de língua portuguesa hoje e ele passa o tempo todo ensinando você análise sintática. Ou numa aula de química, passa o tempo todo. Boa parte do tempo você passa aprendendo a decorar fórmulas em química, em física, em matemática, a decorar fórmulas, sendo que essas fórmulas você nunca vai usar na vida. Eu, por exemplo, nunca usei a fórmula de Linus Pauling em química, né? Eu estudava bastante, eu gostava de decorar aquilo ali. Mas depois, já quando eu fiquei maior um pouquinho, que eu fui entender, mas onde que eu vou usar isso? Porque o jovem tem essa necessidade de ficar. Como é que eu vou usar isso? A mesma coisa a fórmula de Bhaskara, né? As fórmulas, essas fórmulas de física e de matemática que é colocada para a gente a decorar. A gente aprende a decorar, mas a gente não aprende a usar aquilo ali. A gente não aprende a usar. A gente decora, mas não aprende a usar. Não aprende como é que aquilo ali foi gerado e como que aquilo ali vai me ajudar a viver a vida, digamos assim. Né? A não ser para o vestibular, aí serve. Mas, aliás, nem para o vestibular, porque o Enem nem cobra essas coisas mais. No caso do estudante, a linguagem tem que ser atualizada. Né? A linguagem tem que ser atualizada e para o jovem indígena não é diferente. Hoje a linguagem é da tecnologia. Hoje os jovens indígenas estão tendo acesso a celular, eles querem um celular. Eles querem ter acesso a essas tecnologias. Vão deixar de ser indígena por isso? Não. Eles apenas estão mantendo essas relações interculturais. Né? Da mesma forma, né, como a gente né, que vive na cidade, ainda quer ter essa relação com a floresta, com a natureza, né? Acho que aqui no Amazonas isso é muito, essa ideia da floresta é muito presente. Eu, por exemplo, eu sou um grande, digamos, eu posso dizer que eu sou um ativista, um defensor e eu estou nesse campo, né? Mas só que a gente tem que mostrar para isso o caminho. Nós, aqueles que já possuem uma certa vida, uma certa vivência, nós temos que mostrar para os jovens o caminho. Muitos já sabem o que querem, podem até saber, mas tem uns que não. Eles precisam de alguma referência. Antes, a referência eram os anciãos que tinham muitas histórias, que contavam histórias, e assim, hoje não. Por isso que perderam esse valor, digamos assim, esse capital para os jovens. Mas para a gente que pesquisa com profundidade, né, o que significa esse determinado discurso, a gente sabe, né, o valor, a gente sabe, tem conhecimento. Né, e por isso que a gente tem que colocar esse capital simbólico, esse capital discursivo e simbólico a serviço da nossa própria emancipação cultural, sociocultural, etnolinguístico, porque aí a gente vai caminhando no sentido de uma afirmação de identidades. Okay. Mais ou menos